Amados irmãos e irmãs, que a presença consoladora de Jesus, mesmo quando ele parece distante, encontre um caminho até o coração de cada um de vocês. Existe uma dor tão profunda, tão escura, que parece sugar todo o ar, toda a esperança. É a dor de se sentir completamente só, abandonado, esquecido. Não só pelas pessoas, o que já dói demais, mas por aquele que é a própria fonte da nossa vida, por Jesus. Já experimentaram isso? Aquele grito silencioso que ecoa no vazio. Meu Deus, meu Deus. Por quê? Onde é que tu estás? Você ora, você clama, você busca, mas a resposta parece ser o silêncio. Um silêncio que pesa, que machuca, que faz a gente duvidar de tudo. E enquanto você está lá, nesse lugar de escuridão e dor, parece que o mundo ao redor continua girando, indiferente. Pior, às vezes parece que as pessoas zombam, desprezam, não entendem a profundidade do seu sofrimento. Dizem coisas como: confia em Deus, Ele vai te livrar. Mas a libertação não chega, e as palavras dele soam vazias, quase cruéis. Você se sente exposto, humilhado, como se fosse menos que nada um verme pisoteado. Os problemas parecem te cercar como animais ferozes, prontos para te devorar. A força se vai, o corpo dói, a alma se derrete como cera. É uma sensação de desamparo total, de estar sendo entregue à própria sorte, ou pior, ao poder daquilo que te aflige. Quem entende uma dor assim? Quem pode sequer imaginar a profundidade desse abismo? Mas quero lhes dizer, amados, alguém passou por isso. Alguém bebeu esse cálice amargo até a última gota. E ele deixou registrado, através de um servo seu, palavras que descrevem essa agonia de forma tão visceral, tão real, que nos conectam diretamente ao momento mais sombrio e, ao mesmo tempo, mais redentor da história. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre. Fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram sobre mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão.
Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Amados, que palavras são essas? A gente mal consegue respirar lendo isso, tamanha a dor que elas carregam. Começa com o grito mais lancinante da alma humana. Deus meu, por que me desamparaste? É a pergunta que ecoa no fundo do abismo do sofrimento. A sensação de abandono total por aquele que é a própria vida. O salmista clama dia e noite, mas só encontra silêncio. Mesmo assim, no meio dessa escuridão, ele se lembra de quem Deus é. Tu és santo, tu habitas nos louvores. E lembra da fé dos antepassados. Nossos pais confiaram e tu os livraste. Essa memória parece ser a única faísca de esperança num oceano de desespero. Mas a realidade presente é brutal. Eu sou verme, não homem, desprezado, zombado. Que autoimagem dolorosa. Ele descreve a zombaria cruel daqueles que o veem sofrer, balançando a cabeça e dizendo com ironia: Ah, ele confiou em Deus? Então que Deus o livre agora, já que gosta tanto dele. Quem aguenta ouvir isso no meio da dor? E ele se lembra de novo do cuidado de Deus desde o seu nascimento, como que dizendo: Tu sempre estiveste lá, não me abandones agora. O clamor por ajuda é urgente. Não fiques longe. A angústia está aqui, colada em mim, e não tem mais ninguém. E aí, ele descreve seus opressores com imagens assustadoras. Touros fortes, leão faminto, cães raivosos, malfeitores que o cercam. É a sensação de estar sendo atacado por todos os lados, por forças brutais e implacáveis. E o sofrimento físico é descrito de forma tão gráfica que nos arrepia. Derramado como água, ossos desconjuntados, coração derretido como cera, força seca, língua grudada no céu da boca. Colocado no pó da morte. E então, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar meus ossos. Repartem minhas vestes, lançam sorte sobre minha roupa. Amados, essas palavras não são só de Davi. Elas nos transportam diretamente para o pé da cruz. É Jesus ali. É o sofrimento dele sendo descrito séculos antes. É a dor inimaginável do filho se sentindo desamparado pelo pai por causa dos nossos pecados. É a zombaria que ele ouviu, a sede que ele sentiu, as mãos e pés pregados, as vestes repartidas. Este salmo é um retrato profético impressionante da paixão de Cristo. Mas glória a Jesus, o salmo não termina aí. Depois de clamar por livramento da espada, do cão, do leão, verso 19 e 21a, acontece uma virada súbita e milagrosa no finalzinho do verso 21. Nom, e sim, ouviste-me, das pontas dos bois selvagens. No meio do clamor, a fé percebe, ele ouviu, a resposta veio, a vitória aconteceu, mesmo que ainda não totalmente visível, e a partir daí, o tom muda completamente. Aquele que era verme agora declara: Vou anunciar teu nome aos meus irmãos, vou te louvar na congregação. A dor se transforma em testemunho, o sofrimento em louvor comunitário. Ele convoca todos a louvarem, a temerem, a glorificarem a Jesus. E ele dá o motivo, porque ele não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Que verdade consoladora! Mesmo no sofrimento mais profundo, Jesus não nos despreza. Ele ouve o nosso clamor. E o louvor se expande. Alcança os mansos que serão satisfeitos. Alcança todos os limites da terra que se converterão. Todas as famílias das nações que adorarão. O reino pertence ao Senhor.
Até os que descem ao pó, os mortos, o adorarão. Uma semente o servirá, e sua justiça será anunciada de geração em geração. Que final glorioso! Do fundo do poço à exaltação universal. É a jornada do próprio Jesus, sofrimento extremo, morte, mas seguido de ressurreição, vitória e um reino eterno que alcança a todos. E é essa jornada, essa certeza de que Ele entende nossa dor mais profunda e nos leva à vitória, que nos permite orar com uma confiança renovada. Ó Jesus, nosso amado Salvador, nós nos aproximamos de Ti hoje com temor e tremor, tocados pela profundidade deste Salmo 22. Quantas vezes, Senhor, a nossa alma grita as mesmas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Quantas vezes nos sentimos no fundo do poço, clamando de dia e de noite sem encontrar sossego, sentindo que Tu estás longe do nosso auxílio? Perdoa-nos, Jesus, pela nossa incredulidade nesses momentos. Perdoa-nos por esquecermos que Tu és santo, que habitas nos louvores, que foste fiel aos nossos pais e que tens sido fiel a nós desde o nosso nascimento. Senhor, confessamos que às vezes nos sentimos como vermes, desprezados, zombados. Ouvimos as vozes da dúvida, do acusador e até mesmo de pessoas que, sem entender, minimizam nossa dor ou questionam nossa fé. E os touros, os leões, os cães parecem nos cercar. As circunstâncias adversas, as pessoas hostis, as forças espirituais malignas, as doenças, as perdas. Sentimos nossos ossos desconjuntados pela angústia, nosso coração derretido como cera, nossa força se esvaindo, nossa boca seca sem palavras de esperança. E a sensação de estar no pó da morte nos assombra. Mas hoje, Jesus, olhamos para este salmo e vemos a Ti. Vemos a Tua dor na cruz. Vemos Tuas mãos e pés traspassados. Vemos Tuas vestes sendo repartidas. Vemos Teu sofrimento físico e, infinitamente pior, a Tua angústia espiritual ao sentir o peso dos nossos pecados te separando do Pai. Obrigado, Jesus, por teres passado por isso. Obrigado por teres bebido esse cálice por nós. Porque Tu passaste por isso, Tu entendes a nossa dor mais profunda como ninguém. Tu sabes o que é sentir-se desamparado. Tu sabes o que é ser zombado e desprezado. Tu sabes o que é a agonia física e emocional. E porque Tu sabes, podemos vir a Ti com toda a nossa dor, com toda a nossa honestidade, sabendo que encontraremos compaixão e compreensão. Nós também Te pedimos hoje, Jesus, não Te alongues de nós. A angústia está perto, e não há outro que possa nos ajudar. Força nossa, apressa-te em nos socorrer. Livra a nossa alma da espada do inimigo, livra-nos da força do cão, salva-nos da boca do leão. E nós cremos, Senhor, que Tu nos ouves. Cremos que Tu ouviste o Teu próprio Filho na sua agonia e o ressuscitaste em glória. E cremos que Tu também nos ouves, que Tu não desprezas nem abominas a aflição do Teu povo aflito, que Tu não escondes de nós o Teu rosto para sempre, que quando clamamos, Tu ouves. Por isso, Jesus, mesmo em meio às lágrimas, queremos começar a declarar o Teu nome. Queremos Te louvar. Queremos nos juntar à grande congregação dos Teus redimidos e glorificar o Teu nome. Queremos pagar nossos votos, cumprir nossas promessas de Te servir. Ajuda-nos a crer que os mansos comerão e se fartarão das Tuas bênçãos. Ajuda-nos a Te buscar para que o nosso coração viva eternamente. Que a nossa esperança se alargue para além da nossa dor pessoal, alcançando todos os limites da terra, todas as famílias das nações, crendo que um dia todos se converterão a Ti. Porque o reino é Teu, Senhor, e Tu dominas sobre tudo e todos. Que possamos viver hoje como cidadãos desse reino invencível, e que a nossa vida anuncie a Tua justiça, o Teu grande feito redentor, para as próximas gerações. Obrigado, Jesus, porque Tu transformas o nosso maior lamento no nosso maior louvor, e firmados nessa esperança que nasceu da Tua cruz e da Tua ressurreição,
queremos encorajar uns aos outros a perseverar. Pelo seu nome clamamos. Amém. Porque essa é a mensagem central do Salmo 22 e do Evangelho, amados irmãos e irmãs. Mesmo na escuridão mais profunda, mesmo quando nos sentimos totalmente abandonados e cercados pelo sofrimento, Jesus entende. Ele esteve lá. Ele carregou essa dor. E Ele ouve o nosso clamor. Ele não despreza a nossa aflição. E a história não termina na dor. Assim como o Salmo se transforma num cântico de louvor universal, assim como a cruz de Jesus foi seguida pela ressurreição e pela glória, a nossa história de dor também pode ser transformada em testemunho e louvor através dele. Não desistam de clamar. Sejam honestos com Jesus sobre sua dor, mas agarrem-se à esperança de que Ele ouve e de que a vitória final pertence a Ele e ao seu reino. Se esta jornada pelo Salmo 22 tocou seu coração, se trouxe consolo saber que Jesus entende sua dor mais profunda e oferece esperança real, compartilhe este vídeo. Há tantas pessoas sofrendo em silêncio, sentindo-se abandonadas, que precisam ouvir essa mensagem de compreensão e redenção. E nós gostaríamos muito de caminhar com você. Deixe seu comentário aqui embaixo. Talvez você queira compartilhar um pouco da sua luta, sem detalhes excessivos, se não quiser. Ou simplesmente declarar: Jesus, mesmo na dor, eu confio que tu me ouves. Sua vulnerabilidade e sua fé podem encorajar imensamente outra pessoa. E se você ainda não é inscrito, por favor, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se para continuarmos a encontrar consolo, força e esperança na palavra de Jesus juntos. Leve esta certeza. Jesus conhece sua dor. Ele não te despreza. Ele te ouve. E Ele tem o poder de transformar seu lamento em louvor. Que a presença consoladora e vitoriosa de Jesus seja com cada um. Um abraço cheio de compaixão e esperança. E até nosso próximo encontro.